Leitura da profecia de Zacarias. Assim diz o Senhor: derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de graça e de oração. Eles olharão para mim. Ao que eles ferirem de morte, hão de chorá-lo, como se chora a perda de um filho único, e hão de sentir por ele a dor que se sente pela morte de um primogênito. Naquele dia haverá um grande pranto em Jerusalém, como foi o de Adadremon, no campo de Magido. Naquele dia haverá uma fonte acessível à casa de Davi e aos habitantes de Jerusalém, para ablução e purificação. Palavra do Senhor. Minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Sois vós, ó Senhor, o meu Deus. Desde a aurora ansioso vos busco, a minha alma tem sede de vós. Minha carne também vos deseja, minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus, como a terra sedenta e sem água. Venho assim contemplar-vos no templo, para ver vossa glória e poder. Vosso amor vale mais do que a vida, e por isso meus lábios vos louvam. Minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Quero, pois, vos louvar pela vida e elevar para vós minhas mãos. A minha alma será saciada, como em grande banquete de festa. Cantará alegria em meus lábios, ao cantar para vós meu louvor. Minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Para mim fostes sempre um socorro, de vossas asas à sombra eu exulto. Minha alma se agarra em vós, com poder vós
vossa mão me sustenta. Minha alma tem sede de vós, como terra sedenta, ó meu Deus. Minha alma tem sede de vós, como terra sedenta, ó meu Deus. Leitura da carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, vós todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Vós todos que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. O que vale não é mais ser judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos vós sois um só em Jesus Cristo. Sendo de Cristo, sois então descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Minhas ovelhas escutam minha voz estão elas a escutar. Eu conheço então minhas ovelhas, que seguem comigo a caminhar. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Certo dia, Jesus estava rezando no lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhe severamente que contasse isso a alguém. E acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Depois, Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me.
Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. Rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações. Segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Reza uma lenda muito antiga. Quando um padre vai começar a homilia e ele toma água antes, ele fala 2 horas assim, seguidamente. Tomei um copo considerável. Caríssimos, a igreja hoje celebra sua 12ª semana no tempo que nós chamamos na liturgia de tempo comum. O tempo comum na liturgia é o tempo em que nós tomamos um contato maior com a vida pública de Jesus. Podemos assim dizer, dos 30 aos 33 anos, o ordinário da vida de Jesus. O que ele falou, como ele se comportou durante esse tempo todo em que falava do reino de Deus, seu Pai e nosso Pai, seu Senhor e nosso Senhor. A forma como ele se deu a conhecer, como ele era tocado, como ele era visto por todos aqueles que o seguiam, o que na verdade ecoava sobre a sua pessoa. E aí nós encontramos no Evangelho que nós ouvimos no dia de hoje, Jesus num primeiro instante, num momento íntimo seu, que é um momento de oração. Cristo rezava. E nessa oração construía ainda mais, se é que podemos dizer assim, uma maior intimidade com Deus, seu Pai e nosso Pai, seu Senhor e nosso Senhor. Ali, na força da oração, se fortalecia para que pudesse falar, tal qual como falava os profetas, tomado por inteiro da divina palavra do Senhor, anunciando o que era o reino de Deus, pedindo que de fato a conversão sincera pudesse acontecer, que a lei em que todos conheciam, esse todos aqui entre aspas, a lei mosaica, que eram conhecidos por todos os chefes, os sacerdotes, pudessem ser vivenciadas na sua plenitude, ou seja, com um espírito amoroso, que tocava o outro através da caridade, que carinhosamente nós chamamos de amor. Esse amor que não fazia nenhum tipo de acepção de pessoas. Por isso, todos os batizados em Cristo Jesus, como bem nos recorda a segunda leitura que nos foi proclamado, são homens e mulheres consagrados a Deus e que recebem verdadeiramente o mundo de ser profetas, sacerdotes, reis e pastores. Logo, não haveria nenhum tipo de acepção de pessoas entre aqueles que recebiam Cristo Jesus verdadeiramente no seu coração e nele eram confirmados, batizados, vencendo de uma vez por todas as barreiras que pudessem separar nações, raças, povos e línguas. Uma vez batizados em Cristo, pertenciam
a esse mesmo Senhor e a esse mesmo Salvador. A pergunta que Jesus Cristo faz ao grupo dos seus, aos seus discípulos e também àqueles mais próximos a ele, os seus apóstolos, que estavam no dia a dia. Aqui é preciso fazer uma diferenciação, porque discípulos eram aqueles que seguiam a Jesus Cristo, em alguns momentos estavam com Cristo. Reunia-se em alguma planície, à beira de algum monte, para ouvir Cristo falar. Ficavam às margens das estradas para que ele, quando ele passasse, pudesse saudá-los também. Não que esses não recebessem graças e milagres, pois temos nas Sagradas Escrituras inúmeros relatos. Mas os apóstolos é aquele grupo dos 12, chamado a estar com ele, o vinde ver, e então ficai comigo. Aqueles que permaneciam, que fizeram uma renúncia maior, não que outros não tenham feito, deixaram suas casas, suas redes, os seus afazeres para estar 24 horas junto desse Senhor. Aprender dele. E a eles foram confiados essa difusão numa responsabilidade maior do Santo Evangelho. Quando Jesus pergunta a eles o que dizem o povo que eu sou, eles respondem aquilo que eles ouviam falar do Cristo e que muitos deles ouviram antes de estar junto de Jesus Cristo. Uns dizem que tu és profeta, outros dizem que tu és Elias, outros dizem isso ou aquilo outro de ti. Mas esta resposta, embora ela tenha o seu grau de importância, e daqui a pouco a gente fala sobre isso, mas Jesus quer algo mais. E agora, se dirigindo ao grupo desses 12, vocês que estão comigo, que me conhecem, e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro diz: tu és o Cristo, Filho de Deus. Pedro reconhece que de fato Jesus Cristo é o cumprir da promessa, é o Messias esperado, é de fato aquele que no seio de uma virgem veria como o príncipe da paz, aquele que ia fazer chover fogo sobre a terra, que ia renovar toda a face da terra. Mas esta hora de Cristo ainda não é chegada, e Cristo já fala da sua entrega, antecipa, a sua morte e ressurreição, e aí diz a ele: não fale isso por enquanto, é preciso se cumprir tudo o que precisa se cumprir para que esse ungido se manifeste em toda a sua grandiosidade. E só foi possível Pedro responder que Jesus Cristo era o Messias e que fazia tantas coisas e tantos milagres, porque Pedro experimentou e conhecia Jesus Cristo de perto, não do ouvir falar, porque isso ele já tinha visto falar também, mas de permanecer junto dele. E aí entra, séculos e séculos depois, a nossa pessoa. Estamos sentados aqui hoje, ouvindo o padre falar, realmente está levando a sério as 2 horas, porque tomou água, porque um dia nós também ouvimos alguém dizer quem era Jesus Cristo. Alguém nos catequizou dessa forma. Disse quem era Jesus Cristo: Filho de Deus. Mas se nós permanecemos diante de todas as dificuldades que nós enfrentamos, diante de todo o conhecimento difundido hoje no mundo sobre diversos aspectos da nossa vida, e se nós permanecemos reunidos em comunidade, já não é mais o ouvir falar. É porque nós sabemos quem é Jesus Cristo na nossa vida. Porque se permanecêssemos só no ouvir falar e nunca tivéssemos permitido entrar nesse mistério mais profundo, transformador da pessoa de Jesus Cristo,
não estaríamos aqui. Porque quantos já ouviram falar de Jesus Cristo? E onde estão esses? Por aí. Se permanecemos unidos numa mesma fé, buscando não levantar muros, mas construir pontes, como já dizia o saudoso Papa Francisco e que reforça agora o Papa Leão XIV, é porque nós experimentamos Cristo na nossa vida. Em algum momento da nossa história, Cristo nos tocou. Nós tivemos um contato com Ele, através da oração, da escuta atenta da Sua divina palavra, num toque em que Ele se manifestou a nós através de um gesto de caridade ou de bondade que alguém teve para com a nossa vida. Aqui nós formamos e somos uma igreja, povo de Deus, peregrinos de esperança, porque sabemos quem é Jesus Cristo e o que Ele é capaz de realizar na nossa história, e sabemos como Ele realiza grandes coisas na nossa vida. E sobretudo, como a primeira leitura nos faz recordar, sobretudo muitos em momentos de grandes dificuldades em sua vida. Quando nós colocamos a mão na cabeça e falamos: meu Deus do céu, como que eu vou sair dessa enrascada? Ou como eu vou resolver isso? Aí, nessa confiança providente, nessa entrega de todo o coração, nesse esvaziar-se de si, de todo tipo de soberba ou autossuficiência que a gente tem, né? Quando nos pegamos assim, sem saber o que fazer, abrimos um espaço para que essa misericórdia de Deus ocupe um lugar fundamental na nossa vida. E com sua bondade, com a força do seu Divino Espírito, nós vamos encontrando a sabedoria, a inteligência, a piedade, o temor, a ciência, o entendimento e a fortaleza necessária para que a nossa vida siga adiante. E isso faz com que nós possamos responder individualmente: quem é Jesus Cristo para nós? Esta igreja, na nossa arquidiocese, como todas as igrejas, é um presente, mas essa igreja, de forma muito específica, nos dá a graça de conhecer Jesus Cristo através da adoração perpétua que aqui é realizada. Quer nesse altar, ou olhando um pouquinho mais acima, e daqui a pouco com a exposição do Santíssimo, ou na capela lateral, homens e mulheres vêm aqui, e todos somos convidados a estar diante do Senhor e silenciosamente responder a Cristo quem Ele é na nossa vida, esvaziando-se de nós para que Ele assuma todo o nosso interior. E aí entendemos a profundidade, a beleza que se tem o Salmo responsorial que chegou aos nossos ouvidos numa melodia inconfundível. A minha alma anseia por vós, ó Senhor, como a terra anseia, como a terra seca anseia por água. O nosso desejo é de ser completamente encharcado, tomados por esse Deus bondoso e misericordioso que se revela a nós na sua grandiosidade, faz para que, assim como a terra sedenta por água, ao ser irrigada, produza grandes frutos, nós também possamos, de fato, produzir grandes coisas, não por nossa força, mas por esse Espírito Divino que nos chama a fazer uma experiência inconfundível com Ele. E atenção, por mais que nós possamos falar, que a palavra nos revele quem é Jesus Cristo,
qual é a sua missão, nada é capaz de se comparar à grandiosidade que nós sentimos de forma única quem é Jesus Cristo na nossa vida. Por isso nosso testemunho é válido e faz com que muitas pessoas venham conhecer Jesus Cristo. Mas, ainda que ele tenha uma força arrebatadora, ainda não é o suficiente para expressar aquilo que somente nós podemos sentir individualmente quando estamos diante dele. Sejamos, de fato, adoradores desse Cristo que se apresenta a nós. Sejamos como essa terra sedenta por água, deve ser a nossa alma sedenta por conhecer e experimentar Cristo Jesus, para que, como Pedro diz, sabe quem tu és, Senhor? Tu é isso na minha vida, de forma inconfundível. Por isso, por ter já lampejos dessa resposta, nós permanecemos unidos em comunidade, celebrando esse grande mistério e ouvindo o Padre falar tanto mais que a boca. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.